A Fera em Mim. A história do Príncipe da Bela. Escrito por Serena Valentino. Narrado por Guilherme Conrade. Dedicado ao meu amor maior, Shane Case. Serena Valentino. Capítulo 1. As Bruxas no Jardim das Rosas. A fera estava no Jardim das Rosas. O perfume forte das novas flores o deixava meio tonto. Seu jardim sempre parecia ter vida própria, como se as parreiras retorcidas pudessem se entrelaçar em seu coração acelerado e acabar com sua ansiedade. Havia épocas em que desejava que elas fizessem isso, mas agora sua cabeça estava cheia de imagens da bela mulher em seu castelo. Bela, tão corajosa e nobre, disposta a ficar no lugar de seu pai como prisioneira na masmorra. Que tipo de mulher faria isso? Desistir da própria vida assim, sacrificando a liberdade pela do pai? A fera se perguntava se era capaz de tal sacrifício. Perguntava-se se era capaz de amar. Ele ficou lá, parado, observando o seu castelo do jardim. Tentava se lembrar de como era antes do feitiço. Estava diferente agora. Ameaçador e vivo. Até os pináculos do castelo pareciam, de forma consciente, apontar para o céu com violência. Ficava imaginando como sua propriedade era vista de longe. Altiva e autoritária, e localizada no topo da montanha mais alta do reino. Parecia ser cortada pela própria montanha, rodeada por uma floresta repleta de criaturas selvagens perigosas. Somente quando foi obrigado a passar sua vida escondido atrás daqueles muros miseráveis que analisou a sua volta, realmente olhando e, de fato, sentindo. Agora ele contemplava a luz da lua, que provocava sombras sinistras nas estátuas que flanqueavam o caminho que ia do castelo ao jardim. Criaturas aladas gigantes mais assustadoras do que qualquer outra coisa das histórias antigas que os professores de sua juventude o fizeram estudar. Ele não conseguia se lembrar se aquelas esculturas estavam ali, antes de o castelo e suas terras serem amaldiçoados. Houve muitas mudanças desde que as bruxas fizeram seus encantamentos. O jardim, podado em formas de animais, por exemplo, parecia rosnar para ele enquanto perambulava pelo labirinto em tardes como esta, na tentativa de esquecer os problemas. Ele já se acostumara com os olhos observadores das estátuas que o vigiavam quando não as estava encarando diretamente, e conseguia ver seus movimentos discretos pelo canto do olho. Não conseguia parar de pensar que estava sendo monitorado e havia quase se acostumado a isso. Quase. E a entrada grandiosa de seu castelo parecia uma boca aberta, pronta para devorá-lo. Passava a maior parte do tempo fora do castelo, que parecia uma prisão, e por ser tão enorme, o confinava, sufocando-o. Certa vez, quando ele ainda era, pelo menos ele pensava, humano, passava a maior parte de seu tempo fora de casa, caçando feras selvagens nas florestas por prazer e esporte. Mas quando ele mesmo se tornou algo a ser caçado, recolheu-se naqueles primeiros anos, nunca saindo da ala oeste, muito menos do castelo. Talvez fosse por isso que agora ele odiava ficar dentro do castelo. Passara muito tempo trancado com o seu próprio medo. Assim que o castelo foi enfeitiçado, ele pensou que sua mente estivesse pregando peças nele, que a simples ideia do feitiço o tivesse deixado louco. Mas agora sabia que tudo à sua volta estava vivo, e ele estava morrendo de medo de que qualquer ação sua o levasse ao delírio
e que seus inimigos o fizessem sofrer ainda mais por toda a dor que ele causara antes de se tornar um monstro. A transformação física era apenas uma parte da maldição. Havia muito mais, e era aterrorizante demais pensar nisso. No momento, ele queria pensar na única coisa que poderia acalmá-lo, nem que fosse um pouquinho. Queria pensar nela, Bella. Ele olhou para cima, à direita do jardim. A lua criara formas prateadas lindas na água agitada. Com exceção de quando pensava em Bella, essa era a única tranquilidade que ele tinha desde o feitiço. Passava muito tempo ali, tomando cuidado para não ver seu próprio reflexo, apesar de, às vezes, ficar tentado a fazê-lo. Tinha total consciência da repulsa que isso traria. Quase ficara obcecado por seu reflexo quando o feitiço começou a tomar conta e até que gostava das pequenas mudanças em sua aparência no começo. As linhas profundas que recebera tornavam seu rosto jovem mais temeroso para seus inimigos. Mas agora que o feitiço tomara conta dele por completo, não suportava se ver. Quebrara ou trancara na ala oeste todos os espelhos do castelo. Suas atitudes terríveis estavam gravadas em seu rosto, e aquilo provocava um sentimento miserável e vazio em suas entranhas, deixando-o enojado. Mas chega de pensar nisso. Ele tinha uma mulher linda dentro de sua propriedade. Era uma prisioneira voluntária. Alguém para conversar. E, mesmo assim, não conseguia encará-la. Medo. Controlava-o de novo. Seu medo agora o manteria do lado de fora, que antes o deixara trancado para dentro? Medo de entrar pela porta e encarar a garota? Ela era uma mulher sábia. Ela não fazia ideia de que o destino dele estava em suas mãos. As estátuas observavam, como sempre faziam, quando ele ouviu um barulho de botas minúsculas no caminho de pedra indo em sua direção, perturbando seus pensamentos. As 3 irmãs, Lucinda, Ruby e Marta. Um trio de bruxas pequeninas com cachos pretos, uma palidez leitosa com a textura de madeira branca crua e lábios vermelhos de boneca, estava parado diante dele em seu jardim. Suas faces brilhavam à luz da lua, como aqueles fantasmas com expressões irônicas. Suas joias brilhavam como estrelas no jardim escuro, enquanto a pena em seus cabelos tornava seus gestos frenéticos mais grosseiros. Havia um pouco de nervosismo nelas. Eram tomadas por uma série de constantes contrações e gestos, como se estivessem em comunicação contínua uma com a outra, mesmo quando não estavam falando. Pareciam estar analisando-o. E ele as deixou fazer isso. Ficou parado em silêncio, como geralmente fazia quando elas o abordavam, esperando que falassem. Elas apareciam quando queriam e sempre sem avisar, sem se importar que o castelo e os jardins fossem dele. Ele desistira há muito tempo de insistir que elas aparecessem quando ele quisesse. Logo descobriu que seus desejos não tinham importância para elas. A risada delas era aguda e parecia zombar do minúsculo vislumbre de esperança que detectaram em seu coração sombrio e solitário. Lucinda foi a primeira a falar, como sempre. A expressão dela, quando falava com ele, o deixava paralisado, pois parecia uma boneca estranha com vida. Com sua pele de porcelana e roupas imundas, e sua voz monótona firme só deixava a cena mais macabra. Então, finalmente, você capturou uma coisinha. Ele não perdeu tempo perguntando como sabiam que Bella estava no castelo. Tinha suas teorias de como elas sempre pareciam saber tudo sobre ele, mas não se importava em compartilhá-las com as irmãs. Estamos surpresas, fera, disse Marta com seus olhos azuis pálidos, aguados e redondos. Sim,
surpresas. Rubi cuspiu com um sorriso estranhamente largo que animava seus lábios demasiadamente vermelhos de maneira mórbida, como uma criatura morta trazida de volta à vida por encantamentos diabólicos. Esperávamos que sua condição estivesse desenvolvida agora, disse Lucinda, inclinando levemente a cabeça para a direita enquanto olhava para ele. Sonhamos com você correndo pela floresta caçando uma presa menor. Rubi continuou. Sonhamos com caçadores perseguindo você. Marta riu e disse: Perseguindo você como um monstro que é, e pendurando sua cabeça na parede da taverna dos caçadores. Por que ainda usa roupas? Agarrando-se ao último fio de humanidade, é isso? Elas disseram em uníssono. A fera não fez nada para amenizar seu terror. Não o terror da magia das bruxas, mas de sua própria natureza ameaçadora, da qual elas o estavam lembrando. Seguravam um espelho apontado para o monstro dentro dele, que desejava escapar. Era um monstro que queria matar as bruxas e tudo que passasse pelo seu caminho. Ele estava louco para ver sangue e ossos, para provar sua carne. Se arranhasse as gargantas das bruxas com suas garras, nunca mais teria que ouvir as vozes estridentes e ameaçadoras de novo. Lucinda riu. Agora isso é o que esperamos de você, fera. E Marta disse: Ele nunca vai conquistar o coração de Bela, irmã, mesmo que esteja desesperado para quebrar o feitiço. Ouso dizer que está muito perdido agora. Se ele mostrasse como era, talvez ela tivesse pena dele. Rubi disse, enquanto uma risada cacofônica louca preenchia o jardim. Pena dele? Sim. Mas amá-lo? Nunca. A fera costumava retrucar os insultos, mas isso parecia apenas incentivar a paixão delas por crueldade, e ele não queria incitar a própria raiva e desejo de violência. Então, só ficou ali, parado, esperando que aquela pequena sessão de tortura acabasse. Marta falou de novo. Caso tenha se esquecido, aqui há regras, fera, ditadas por todas as irmãs. Você deve amá-la, e esse amor precisa ser devolvido com um beijo de amor verdadeiro antes de seu aniversário de 21 anos. Ela pode usar o espelho como você faz para ver dentro de seu mundo além do reino, mas nunca pode saber os detalhes do feitiço ou como tem que ser quebrado. Ela verá o castelo e seus encantamentos de forma diferente de você. Os aspectos mais aterrorizantes da maldição estão reservados para você. A fera encarava sem expressão as bruxas. Marta sorriu de um jeito macabro e continuou. Essa é sua única vantagem. A única coisa neste castelo ou nesta propriedade que assustará Bela será sua aparência. Lucinda concordou. Quando foi a última vez que viu seu reflexo, fera? Ou olhou para a rosa? Houve uma época em que a rosa não saía de perto dele. Ultimamente, ele tentava esquecê-la. Praticamente esperava que a visita das irmãs desta tarde fosse para informá-lo de que a última pétala havia caído da haste encantada. Mas elas foram lá apenas para zombar dele, como sempre, para incentivá-lo a usar violência. E não havia nada que elas amassem mais do que ver sua alma mais manchada. A voz de gralha de Lucinda o tirou de seu devaneio. Não falta muito agora. Marta continuou. Falta pouquíssimo, fera. Logo a última pétala vai cair e você vai permanecer desse jeito, sem chance de voltar à sua forma original. E nesse dia, nós vamos dançar.
Elas finalizaram em uníssono. A fera finalmente falou. E quanto aos outros? Também vão permanecer desse jeito, condenados ao feitiço como eu? Os olhos de Rubi se estreitaram pela surpresa. Preocupação? É isso que estamos vendo? Não é estranho? Preocupado consigo mesmo. Isso, preocupado consigo mesmo. Sempre individualista, nunca com os outros. Por que ficaria preocupado com os empregados? Nunca prestou atenção neles, a menos que fosse para puni-los. Acho que está com medo do que podem fazer com ele se não quebrar o feitiço. Acho que tem razão, irmã. Também estou interessada em ver o que eles vão fazer. Vai ser um espetáculo pavoroso mesmo. E vamos ter muito prazer em testemunhá-lo. Não esqueça, fera. Verdadeiro amor, dado e recebido antes de a última pétala cair. E com isso, as irmãs se viraram nos saltos de suas minúsculas botas pontudas e saíram do jardim. O som se esvaindo aos poucos até elas sumirem em uma névoa repentina, e a fera não conseguir mais ouvi-las.